Olá, saudações! Bem-vindos de volta. A gestão estratégica é a arte e a ciência de formular, implementar e avaliar decisões multifuncionais que permitem que uma organização atinja os seus objetivos. Como essa definição implica, a gestão estratégica concentra-se na integração de gestão, marketing, finanças, contabilidade, produção, operações, pesquisa, desenvolvimento e sistemas de informação para alcançar o sucesso organizacional. É cada vez mais frequente que o assunto gestão de saúde seja objeto de análises e debates. Se voltarmos à década de 70, a maioria quase absoluta das organizações de saúde era pública ou filantrópica. O setor de saúde possui peculiaridades específicas por contar, entre outros, com dois fortes componentes, o político e o social. O desafio é equilibrar esses dois com o componente organizacional, fundamental para reverter o atual quadro instalado no país. Se de um lado tem-se um sem número de hospitais com problemas crônicos, de outro existe uma sociedade cada vez mais consciente e exigente com relação aos seus direitos e expectativas. Uma alternativa para as organizações de saúde melhorarem sua posição é focar a atenção nas mudanças e desenvolver antecipadamente suas estratégias de adaptação. Esse comportamento vai reforçar algumas qualidades vitais para a organização e adaptabilidade, flexibilidade e rapidez na tomada de decisão. Para criarem uma nova posição única e valiosa, as organizações de saúde devem desenvolver estratégias, modelando e implementando planos de ação estratégicos. O posicionamento estratégico em saúde exige pessoas especialmente preparadas para atuar em todos os níveis organizacionais. A visão global e suas principais implicações nas operações organizacionais são elementos fundamentais para a tomada de decisão, potencializando os resultados. Ao gerenciar com foco estratégico, caminha-se no sentido de atender às necessidades do público, com qualidade máxima e custos mínimos. O sucesso do caminho estratégico das organizações de saúde, sejam elas públicas ou privadas, depende do nível de integração das suas ações específicas e de seus ajustes no decorrer do tempo. No entanto, quando alcançado, vai resultar em ganhos para toda a sociedade, contribuindo, em última análise, para o desenvolvimento social. Um plano estratégico é, em essência, o plano de jogo de uma organização. Resulta de difíceis escolhas gerenciais entre inúmeras boas alternativas e sinaliza compromisso com mercados, políticas, procedimentos e operações específicas em vez de outros custos de ação menos desejáveis. O processo de gestão estratégica é baseado na crença de que as organizações devem monitorar continuamente os eventos e tendências internos e externos para que as mudanças oportunas possam ser feitas conforme a sua necessidade. Às vezes, o tema gestão estratégica é usado para se referir à formulação, implementação e avaliação da estratégia com planejamento estratégico, se referindo apenas à formulação da estratégia. O objetivo da gestão estratégica é explorar e criar novas e diferentes oportunidades para o amanhã, e o planejamento de longo prazo, ao contrário, tenta otimizar para o amanhã as tendências de hoje. No ambiente de negócio de hoje, mais do que em qualquer outra época, a única constante é a mudança. Organizações bem-sucedidas gerenciam as mudanças com eficácia, adaptando continuamente suas burocracias, estratégias, sistemas, produtos e culturas para sobreviverem aos choques e prosperar das forças que dizimam a concorrência. Nos tornamos um mundo sem fronteiras, com cidadãos globais, concorrentes globais, clientes globais, fornecedores globais, distribuidores globais e conhecimento global. A necessidade de se adaptar às mudanças leva as organizações a questões chaves de gestão estratégica como: quais estratégias devemos buscar? Como os nossos clientes estão mudando? Estão sendo desenvolvidas novas tecnologias que podem afetar o nosso mercado? O planejamento na década de 50, embora com a tendência multidisciplinar, priorizava a economia e as finanças em suas avaliações e objetivos, ou seja, o foco era orçamentário. Planejar para as organizações significava alcançar resultados financeiros. Este era o paradigma dominante. A introdução do conceito de estratégia associado ao de planejamento organizacional ocorreu justamente quando se buscava criar um foco estratégico nas decisões organizacionais, nas quais se enfatizava a importância tanto da eficiência quanto da eficácia nas organizações.
A gestão estratégica contempla, além da elaboração de um plano por meio das sucessivas etapas, também a execução e o controle das ações ali contidas. Representa a arte de enxergar uma nova e melhor posição para uma organização e de aplicar o poder organizacional para alcançar os objetivos estabelecidos, mesmo enfrentando dificuldades existentes. Gestão estratégica é elaborar, por meio de uma abordagem inovadora e criativa, uma estratégia que assegure o êxito da organização nos negócios atuais, ao mesmo tempo que construa competências essenciais necessárias para o sucesso nos negócios do amanhã. O processo de planejamento estratégico se materializa em um documento. Contudo, a existência pura e simples desse documento não faculta o desenvolvimento da organização. O desenvolvimento começa a se materializar na medida em que as ações contidas no planejamento estratégico são executadas. A implementação das ações do planejamento estratégico, processadas ao longo do tempo, é impactada por mudanças tanto no ambiente externo quanto no interno, o que demanda um acompanhamento não somente das ações, mas também da validade da estratégia adotada, dos objetivos selecionados e da volatilidade das informações que foram adotadas ao longo do processo. A isso denomina-se gestão estratégica. O estudo ambiental consiste na coleta de informações que servem para diagnosticar a própria organização, bem como identificar ameaças e oportunidades existentes no mundo dos negócios, estudando formas ofensivas ou defensivas no sentido de evitar óbices ou usufruir tirando proveito dos seus aspectos favoráveis. Por sua própria estruturação, as organizações de saúde não se constituem sistemas fechados, ou seja, aqueles que não dependem do ambiente externo. Elas são sistemas abertos que se relacionam, se desenvolvem e até mesmo sobrevivem a partir de fatores externos, que mesmo fora de seu controle, na maioria das vezes, são fundamentais para o seu funcionamento e desempenho. No mundo turbulento de hoje, a previsibilidade dos parâmetros envolvidos nessa análise ambiental é cada vez mais difícil e pautada em riscos crescentes. No espaço de tangência das organizações, as ações estão no seu próprio âmbito, mas as consequências não. Internamente, a organização, podemos identificar e priorizar o que está ruim e usar os recursos disponíveis para corrigi-lo, ainda melhorar os aspectos positivos, tornando a organização mais adaptada ao ambiente externo. Podem-se identificar as forças que se opõem ao seu desenvolvimento e tentar de alguma forma combatê-las, minimizá-las ou, pelo menos, estabelecer mecanismos de defesa. No desenvolvimento de um plano organizacional e na definição de suas ações estratégicas, cabe então dedicar boa parte das análises para estudar também o que está acontecendo fora da organização e como essas forças se desenvolverão ao longo do tempo. Essas forças são muitas, o que remete à necessidade de avaliar quais delas irão, prioritariamente, afetar o desenvolvimento da organização. Dessa forma, as organizações de saúde recebem e fornecem dados, insumos, produtos e serviços de e para o ambiente onde se encontram, em um processo constante de trocas. O equilíbrio entre as demandas interpostas pelo ambiente externo e a capacidade efetiva do ambiente interno em atendê-las é de fundamental relevância para o desenvolvimento das organizações de saúde e razão de sua permanente atuação. Conseguir ao longo do tempo este equilíbrio sugere que no planejamento não existirá um único conjunto de ações a serem empreendidas, mas sim diferentes opções estratégicas, já que tanto um quanto outras estão sujeitos a mudanças ambientais. Organizações constituem sistemas sociais que congregam diferentes agentes com os quais mantêm relações, os stakeholders, que são os públicos representados por pessoas e instituições que impactam ou são impactados pela organização, isoladamente ou de forma integrada. Podemos considerar como stakeholders nas organizações de saúde, dentre outros, empregados, fornecedores, clientes, profissionais de saúde, agências reguladoras, pacientes, sindicatos, laboratórios, operadores, policlínicas, associações, governos, instituições religiosas e muitos outros. As organizações de saúde, nas ações de curto e de longo prazo, devem considerar as expectativas e forma de contribuição de seus stakeholders, individualmente e em conjunto, envolvidos nas suas diferentes relações de interesse.
A análise das expectativas deve deixar claro o que cada stakeholder espera dessa organização, em termos de resolutividade assistencial, remunerações, preços, transparência nas decisões da gestão, prazos, benefícios, qualidade, confiança, segurança, rentabilidade, retornos, probidade e atendimento. Nesse caso, é relevante priorizar os aspectos mais significativos, bem como a busca do equilíbrio na condução das atividades organizacionais. A priorização e o direcionamento de todas as expectativas combinados com a contribuição de cada stakeholder se tornam necessários para que, uma vez alcançados, os objetivos estratégicos da organização também possam ser alcançados. Com base em informações da ANS e do Ministério da Saúde, atualmente a população brasileira tem acesso aos serviços de saúde distribuídos aproximadamente na proporção de 75% pelo SUS e de 25% pela iniciativa privada. Em todo o mundo, todos os sistemas de saúde estão lutando com custos crescentes e qualidade irregular, apesar do trabalho árduo de médicos e profissionais bem intencionados e bem treinados. Gestores de saúde e formuladores de políticas públicas tentaram incontáveis correções incrementais, combate a fraudes, redução de erros, aplicação de diretrizes de prática, mas nenhum teve impacto suficiente. Os esforços para reformar o sistema de saúde têm sido prejudicados pela falta de clareza sobre a meta ou mesmo pela busca da meta errada. Metas estreitas, como melhorar o acesso ao atendimento ou simplesmente conter custos, podem ser apenas uma distração no planejamento estratégico dessas organizações. Uma estratégia fundamentalmente nova, em essência, está em maximizar o valor para os pacientes, ou seja, o objetivo abrangente deve ser melhorar o valor para o paciente, onde o valor é definido como os desfechos de saúde alcançados que importam para eles. Devemos mudar o foco dos serviços prestados, consultas médicas, hospitalizações, procedimentos e testes, para os desfechos alcançados pelos pacientes. Fazer essa transformação não é uma etapa única, mas uma estratégia abrangente. Foi chamada Agenda de Valores. A transformação para a gestão da saúde, baseada em valores, já é uma realidade em várias partes do mundo. O resultado tem sido melhorias em eficácia e eficiência. O desafio de se tornar uma organização de saúde baseada em valores não deve ser subestimado, dados os interesses e práticas arraigados de muitas décadas. Essa transformação deve vir de dentro. Médicos e organizações devem implementar o conjunto de etapas interdependentes necessárias para melhorar o valor, porque, em última análise, o desfecho para o paciente é determinado pela forma como a medicina é praticada. No entanto, todas as outras partes interessadas no sistema de saúde terão um papel a desempenhar e todos acabarão se beneficiando muito com isso. A agenda estratégica para migrar para um sistema de saúde de alto valor compreende componentes interdependentes, como a organização em torno das condições médicas do paciente, medição de custos e desfechos por paciente e integração da assistência, dentre outros. Aumentar o valor requer melhorar um ou mais desfechos sem aumentar custos ou reduzir custos sem comprometer os desfechos, ou ambos. Falha em melhorar o valor significa fracasso organizacional. Abraçar o objetivo do valor na alta administração é essencial, porque a agenda estratégica de valor requer um afastamento fundamental do passado. As organizações que não conseguem aumentar o valor, por mais prestigiadas e poderosas que pareçam, provavelmente enfrentarão uma pressão cada dia mais crescente. No cerne da transformação de valor está a mudança na forma como os médicos são organizados para prestar os cuidados. O primeiro princípio na estruturação de qualquer organização é se organizar em torno do cliente e da necessidade. Na área de saúde, isso requer uma mudança da organização isolada por especialidades para a organização em torno da condição médica do paciente. Uma equipe dedicada, composta por pessoal clínico e não clínico, fornece o ciclo completo de atendimento para a condição do paciente. Obviamente, as diretrizes de prática baseadas em pesquisas são desejáveis, mas a conformidade com elas não leva necessariamente a melhores resultados ou eficiência. As diretrizes cobrem apenas uma pequena parte do ciclo geral de atendimento e não refletem muitas circunstâncias individuais do paciente. Avanços rápidos no conhecimento médico melhoram constantemente o estado da arte, o que significa que os provedores de saúde são avaliados quanto ao cumprimento de diretrizes que frequentemente estão desatualizadas.
Reduzir os erros é essencial, mas os erros são apenas um dos resultados que importam para os pacientes. As unidades integradas tratam não apenas uma doença, mas também as condições, complicações e circunstâncias relacionadas que comumente ocorrem junto com ela, como distúrbios renais e oculares para pacientes com diabetes ou cuidados paliativos para aqueles com câncer metástico. As unidades não apenas fornecem tratamento, mas também assumem a responsabilidade de envolver os pacientes e suas famílias nos cuidados, por exemplo, fornecendo educação e aconselhamento, incentivando a adesão ao tratamento e protocolos de prevenção e apoiando as mudanças comportamentais necessárias, como parar de fumar ou perder peso. Em uma unidade integrada, o pessoal trabalha regularmente como uma equipe em direção a um objetivo comum: melhorar os desfechos gerais do paciente da forma mais eficiente possível. Eles são especialistas na condição, conhecem-se e confiam uns nos outros, e coordenam-se facilmente para minimizar o desperdício de tempo e recursos. Se reúnem com frequência, formal e informalmente, e revisam os dados sobre o próprio desempenho. Munidos com esses dados, eles trabalham para melhorar o atendimento, estabelecendo novos protocolos e concebendo maneiras melhores ou mais eficientes de envolver os pacientes, incluindo visitas em grupo e interações virtuais. Idealmente, os membros da unidade integrada são colocados juntos para facilitar a comunicação, mas eles trabalham como uma equipe, mesmo que estejam baseados em locais diferentes. Diferentes grupos de pacientes requerem diferentes equipes, diferentes tipos de serviços e até mesmo diferentes locais de atendimento. Eles também exigem serviços para abordar frontalmente o papel crucial da mudança de estilo de vida e cuidados preventivos nos desfechos. E esses serviços devem ser adaptados às circunstâncias gerais dos pacientes. Dentro de cada grupo de pacientes, a equipe clínica apropriada, os serviços preventivos e a educação podem ser colocados em prática para melhorar o valor e os resultados se tornam mensuráveis. A melhoria rápida em qualquer campo requer o monitoramento e a medição de resultados, um princípio que já é familiar à gestão. As equipes melhoram e se destacam acompanhando o progresso ao longo do tempo e comparando seu desempenho com os de colegas dentro e fora da organização. Na verdade, a medição rigorosa do valor, desfecho versus custos, é talvez o passo mais importante na melhoria dos cuidados de saúde. Os desfechos devem ser medidos por condição médica, como diabetes, não por especialidade, podologia ou intervenção, exame oftalmológico. Os desfechos devem abranger todo o ciclo de atendimento para a doença e rastrear o estado de saúde do paciente após a conclusão do atendimento. Os desfechos que são importantes para os pacientes em uma condição médica se enquadram em 3 níveis. No nível 1, envolve o estado de saúde alcançado. Os pacientes se preocupam com as taxas de mortalidade, é claro, mas eles também estão preocupados com o seu estado funcional. Os resultados da camada 2 estão relacionados à natureza do ciclo de atendimento e recuperação, o nível de desconforto durante o atendimento e quanto tempo leva para retornar às atividades normais também são muito importantes para o paciente. Atrasos significativos antes da consulta com um especialista podem causar ansiedade desnecessária, enquanto atrasos no início do tratamento prolongam o retorno à vida normal. Mesmo quando os resultados funcionais são equivalentes, os pacientes cujo processo de atendimento é oportuno e livre de contratempos desnecessários têm uma experiência muito melhor do que aqueles que encontram atrasos ou problemas ao longo do caminho. Os resultados do nível 3 estão relacionados à sustentabilidade de saúde. Uma prótese de quadril que dura 2 anos é inferior a uma que dura 15 anos, tanto do ponto de vista do paciente quanto do profissional e da organização. Medir o conjunto completo de desfechos importantes é indispensável para melhor atender às necessidades do paciente. É também um dos veículos mais potentes para reduzir os custos dos cuidados de saúde. Se os resultados funcionais da camada 1 melhoram, os custos invariavelmente diminuem. Se qualquer resultado dos níveis 2 e 3 também melhoram, os custos invariavelmente diminuirão. Ao deixar de medir consistentemente os desfechos que importam, perdemos talvez nossa alavanca mais poderosa para a redução de custos. No entanto, medir o conjunto completo de desfechos que são importantes para os pacientes, por condição, é essencial para atender às suas necessidades. E quando os resultados são medidos de forma abrangente, os resultados melhoram invariavelmente. Essa foi a nossa introdução
da gestão estratégica de saúde e na próxima aula daremos sequência tratando sobre melhores práticas na prestação de serviços de saúde. Até lá!